Beleza, então. Então, vou apresentar o professor Marcelo. O professor é colega nosso aí, professor do Departamento de Física, Estatística, Física e Matemática da UFCJ. Ele possui bacharelado em Matemática pela UFMG e mestrado e doutorado em Matemática pela Unicamp. Realiza pesquisa na área de álgebra comutativa. Então, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, professora Amanda, e muito obrigado aos organizadores, né, pelo evento. Nós já estamos na 6ª edição e é difícil mesmo nesses tempos de pandemia, mas temos que continuar, né? Eu vou falar um pouco rapidamente sobre a relação da conjectura de Jacobiano e derivações, né? E vou focar mais na conjectura, porque a gente acaba sempre citando, né, que tem essa relação com derivações e a conjectura, mas fala pouco disso. O legal de estudar a conjectura de Jacobiano é que ela tem diversas equivalências, diversas relações com outras áreas, e é bem interessante, né? Obviamente, né, que a pessoa tenta resolver, mas assim, o fato de resolver não digamos assim, se torna até secundário de tantas conexões que ela tem, né, e trabalhos por fazer em relação a ela. Vou falar rapidinho sobre a conjectura, sobre as derivações e a relação, né, entre derivações e a conjectura. Eu preciso que vocês saibam que é uma função polinomial, né? Bem, na verdade, você pega uma n-upla de polinômios no espaço dos polinômios e você tem uma função polinomial onde cada entrada da n-upla é um desses polinômios aplicado num dos elementos do espaço vetorial Cn. Aqui vou considerar C, né, os números complexos, mas isso pode ser generalizado para qualquer anel, tudo bem? Quando eu tenho uma função polinomial, a gente naturalmente associa ela a essa matriz jacobiana, que é aquela mesma matriz que a gente aprende lá no cálculo 2, quando vai fazer mudança de variáveis lá para calcular integrais, né? Então, mas só que aqui está em n variáveis, né? Você pega uma das coordenadas e deriva, coloca na primeira linha derivando em relação a cada uma das variáveis e monta a matriz assim em todas as linhas. Um exemplo, né, para ficar mais concreto, né, você pega um polinômio em C2, né, você pega o primeiro f1 é x, o segundo é y mais f de x, onde fx é um polinômio na variável x, aí você calcula a matriz jacobiana. Derivada em relação a x, de x, derivada em relação a y de x, e você pega a segunda componente, deriva em relação a x, em relação a y. E você monta essa matriz. É bom observar aqui que para essa função, quando você calcula o determinante da matriz jacobiana, dá 1, né? Independente de qual que é o polinômio f de x. E quando a gente tem uma função polinomial, a gente define a inversa dela, né? Fala que ela é inversível. Se você consegue uma outra função polinomial, que quando você faz a composição, você tem a identidade, né? Onde x aqui são as variáveis. A que a gente acabou de ver é inversível, basta você considerar g igual x na primeira componente e y menos f de x na segunda componente. Eu fiz aqui a continha, né? Você pega a composição, a f de x, y é isso, por definição. Você usa a definição da g, o que ela faz na segunda componente, pega a segunda componente e tira f de x. Você tem identidade. Então, essa é um exemplo de função polinomial inversível. Tem um resultado. É importante, né, da teoria, você quer o quê? É um trabalho Hércules, né? Determinar quando uma função polinomial é inversível. Uma condição necessária é que o determinante dessa matriz jacobiana ele seja um elemento inversível do anel de constante, né? No caso aqui de C
dos números complexos. A prova disso é bem facilzinho, você supõe que ela tem uma inversa, calcula a derivada usando a regra da cadeia aqui, e você acaba montando uma matriz, um produto de matriz, né, que é o jacobiano da matriz G na variável f de x, vezes o jacobiano da própria matriz, da própria função polinomial f. Isso vai dar identidade, você calcula, então você usa a regrinha determinante aqui do produto de matriz, então você chega aqui, o determinante do matriz dessa matriz jacobiana aqui tem que ser um elemento inversível dos números complexos. É natural agora, então, a gente perguntar a volta, né? A condição do determinante ser um elemento inversível é suficiente para verificar que a função polinomial é inversível? Basta isso, né? Bem, então, para o caso n igual a 1, a gente tem... a gente sabe quando o que corresponde à matriz jacobiana seria a própria derivada. Então, se a gente tem que a derivada é um número complexo, não nulo, a gente sabe que a função f é ax mais b. E com isso, a gente consegue explicitamente a inversa, que é essa função g de x, a menos 1x menos a menos 1b. Você faz a continha diretamente e verifica que é inversa. E, beleza. Vou voltar aqui um pouquinho. Bem, tudo aí. O próximo passo seria o quê? N igual a 2, né? Mas para n igual a 2 já dá problema, e para todo n maior ou igual que 2, porque ninguém conseguiu provar ainda que há o fato do determinante da matriz jacobiana ser um elemento inversível, a gente tem uma função polinomial inversível. E essa é a conjectura do jacobiano. Ela também é conhecida como o problema de Kähler, né, que propôs em 39, né? No caso, ele propôs para duas variáveis, tá? E os coeficientes eram sobre os inteiros. E aí, obviamente, tem várias generalizações dessa conjectura em várias direções, e e várias equivalências, que é o que eu espero falar de uma hoje aí, que é com as derivações localmente nilpotente. Bem, é óbvio que para polinômios de grau menor ou igual que 1, isso é verdade, né? A gente tem é conhecida a volta, que são as transformações lineares. A gente consegue fazer isso para todo n. Então, um caminho natural também seria tentar olhar para polinômios homogêneos de grau 2, né? Bem, aí já tem vários trabalhos em relação a isso. Atualmente, a gente precisa mostrar só que a conjectura, né, é suficiente provar ela para funções polinomiais dessa forma aqui, onde cada esses HIs aqui que aparecem, ou eles são zero mesmo, ou homogêneo de grau menor ou igual que 3. Esse digamos, talvez seja o melhor caminho hoje, né? Você tentar provar diretamente com as simplificações que existem. Bem, agora eu vou falar um pouquinho rapidamente de derivação. O René já falou bastante, né? Aproveitando aí, mas assim, só formalizando. Você pega um anel aqui, uma estrutura algébrica, uma derivação tem que satisfazer bem aqui, comporta bem para a soma, e a regra do produto aqui, que a gente conhece como regra de Leibniz. E a gente usa essa notação de R para falar todas as derivações sobre um determinado anel, ou álgebra, né? Os exemplos, né, de uma derivação, na verdade, são todas as derivações do anel polinomial. Qualquer derivação você consegue mostrar que ela é uma combinação linear das derivadas parciais e os coeficientes no anel polinomial. Ou seja, na verdade, a gente está mostrando que, quando a gente faz isso, que o conjunto de todas as derivações sobre o anel polinomial ele tem uma estrutura de módulo, né, de R módulo.
Para quem não está muito acostumado com a linguagem, é você pensar no espaço vetorial, cuja base são as derivações parciais, e os coeficientes são polinômios. Ou seja, para mim determinar uma derivação, basicamente, eu preciso escolher uma n-upla de polinômios, né? Dá uma associação bionívoca. E as derivadas parciais, elas formam a base para esse R módulo. Bem, a derivação localmente no potente, né, é quando você escolhe um elemento do anel e sempre vai existir um índice que, ao você fazer N interações, vai dar zero. As derivadas parciais, elas são exemplos, né, de derivações localmente no potente. Determinar quais são as derivações localmente no potente de um anel é relevante, é um trabalho importante na área. A gente conhece para o anel polinomial numa variável, basicamente a derivada parcial é a derivada parcial multiplicada por uma constante em C, e em duas variáveis a gente tem esse resultado de Hentler de 68, que mostra que toda derivada parcial localmente no potente é a multiplicação da derivada parcial em relação a y vezes um polinômio em x. Para número maiores de variáveis, só tem resultados parciais. Tá? Bem, eu estou indo meio rápido, porque eu sei que o tempo está meio corrido aí, eu não estou vendo nada aqui, viu, gente? A primeira equivalência com a conjectura do jacobiano. Você pega um polinômio, uma função polinomial, e o que a gente precisa, uma das formas de provar, né, que seria possível provar a conjectura do jacobiano. Você mostrar que toda base do R módulo lá de derivações, toda base, você pega uma base D1, Dn, N derivações. Se você supor que essa base é comutativa, você mostrar que, na verdade, esses elementos aqui são derivações localmente no potente. Uma outra equivalência é você mostrar que as derivadas parciais, que a gente já viu que é uma base, né? Ela claramente é comutativa, quando você faz a conta lá, é você mostrar que isso é a única base comutativa do módulo de derivações. E a menos de uma mudança de variáveis. Ou seja, existe um automorfismo que você consegue, dado uma base comutativa, você vai conseguir migrar daquela base para a derivação, para a base das derivações parciais. São duas formas de você atacar o problema. É por isso que resultados como o que o René falou, do Ives, que trata da estrutura de quando a soma de duas derivações localmente no potente também é localmente no potente, né, uma combinação linear delas, que foi feito lá pelo Lequin, são importantes. E para produto também, a gente precisa conhecer melhor a estrutura, porque está conectado com a conjectura do jacobiano, por exemplo, né? Estudar isso te leva a dar passo em direção, né, ao problema do jacobiano. Uma outra, para mim falar de uma outra equivalência aí, é bem tranquilo, eu preciso supor, né, um pouquinho aqui do que é o núcleo, né, da derivação. O núcleo é quando você aplica a derivação, todos os elementos vão no zero, né? Os elementos que vão no zero a gente chama o núcleo da derivação. Se eu supor que a conjectura é verdadeira, então a minha função, né, ou seja, essa função polinomial vai ser um automorfismo, né? Então, na verdade, eu tenho uma mudança de variáveis, né? E a partir dessa mudança de variáveis, eu não, né? Quem fez esse resultado aqui, inclusive, é do Novick. Você consegue mostrar que o kernel da derivação parcial em relação a Fn, mas cuidado que aqui a gente mudou a variável, né? As variáveis.
Eu estou olhando aqui para o anel polinomial nessa estrutura aqui, com essas variáveis. E o kernel dessa derivação sobre o anel nas variáveis iniciais, x1, xn, ele é gerado por F1 até Fn-1. Isso é uma conjectura, sempre isso só que essa conjectura, ela tem a nossa terceira equivalência aqui com a conjectura do jacobiano, né? CJ que eu falo, estou usando conjectura do jacobiano, e CN é a conjectura do núcleo. Pela observação que eu fiz aqui anteriormente, né, isso é direto, isso se a conjectura do jacobiano vale, isso é imediato, a conjectura do núcleo vale. É essa igualdade aqui, ó, vai dar isso para a gente. Deixa eu ver como é que desce. A volta, aí a gente tem um pequeno detalhe na volta, né, que muda muita coisa. Se a conjectura do jacobiano do núcleo valer para n mais 1, a gente vai ter a conjectura do jacobiano. Ou seja, caracterizar núcleos de derivações localmente impotente é muito importante. Tem essa conexão com a conjectura do jacobiano e também com o 14º problema de Hilbert, né? Que é um problema famoso, e é por isso que o pessoal estuda muito o núcleo das derivações localmente impotente. A questão aqui é que, por exemplo, quando eu considero n tem que ser maior ou igual a 1. Para n igual a 1, ou seja, eu teria a conjectura do núcleo verdadeira para duas variáveis, para n igual a 1, isso foi provado. Mas para provar isso daqui, usa um ferramental gigantesco, né? E, inclusive, usa a prova do Kuroda para o 14º problema, do 14º problema do Hilbert. Mas só que quando você prova a conjectura do núcleo nisso daí, o que você consegue? Você consegue a conjectura do jacobiano para n igual a 1, que é aquele segundo slide que eu coloquei lá, que é bem trivial. É como se a gente usasse uma bomba atômica para conseguir um resultado trivial. Mas, assim, é um caminho, né? Tentar provar a conjectura do núcleo. Os livros que tratam bem sobre isso, né? Tem esse livro inteirinho aqui, do Van den Essen, que fala sobre automorfismo polinomial e especificamente da conjectura do jacobiano. É um livro muito bom e você vê claramente a importância das derivações nesse contexto, né? Como é o que dá suporte aos principais ataques, né? A tentativa de prova, né? E tem esse livro aqui do Frendenburg, do Jenny, né? O Jenny teve aqui num congresso acho que foi 2019 no IMPA, né? Muito legal os trabalhos dele, né? E ele também fez um livro bem voltado para derivações localmente impotentes. E, bem, quem tiver interesse, né? Eu acho que na conjectura, derivações, e o livro do Novick, eu devia ter colocado ele aqui, né? Mas seriam a base, né, de uma primeira leitura. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção aí de todos. Deixa eu falar com isso, né? Beleza, muito obrigada, professor Marcelo. Deixa eu voltar aqui para ver vocês, que eu não estou vendo. Agora estou vendo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Só um comentário, assim, para juntar as coisas, esse resultado que você citou do Hensler, da localmente impotente, né? Quando tu perguntou ali dos grupos algébricos, a gente usou, né? Um dos exemplos que a gente criou, agora que eu lembrei, né? Usando esse resultado do Hensler, a gente consegue dizer que isso, localmente impotente nunca dá grupo algébrico, né? Exato, perfeito. Então, a primeira classe de exemplos para o Daniel foi usando o teorema de Hensler, né? A caracterização essa, né? Que nunca dá grupo algébrico, né? As LND. Legal.
Só uma observação, né? Disso que tu falou, né? Não, obrigado. Esse resultado é muito, muito legal, né? E assim, doutor, tem a ver com essas questões, tem a ver com aquele artigo que você citou do Miguel, do Novick e do Ives, né? Que a função grau que a gente tem, né? Induzida por uma derivação, quem introduziu ela na literatura foi o Ives, né? E ela perpassa todos esses resultados aí, né? Bem legal essa parte histórica. Amanda, não temos nenhuma pergunta no YouTube, só dando os parabéns. Obrigado. Mas, assim, eu tô tentando cooptar pessoas para estudar derivações, viu? Todos são bem-vindos. Só lembrando que eu vi o nome do Eloy, uma das equivalências da conjectura do jacobiano, só a título de curiosidade, é com o teorema de Rolle, que a gente estuda lá na graduação. Uma das generalizações possíveis dele, né, para outras estruturas, isso leva à conjectura do jacobiano. Lembra que ele só vale lá é o teorema que fala, né, quando você tem uma função contínua e a derivada também, né, de classe C1, aí as funções são iguais em 2 pontos distintos, você tem um ponto no intervalo que a derivada dá igual a zero. Uma das generalizações acaba caindo na conjectura de jacobiano para mais variáveis. Tá, ô Marcelo, ele perguntou aí no chat, você viu? Ele perguntou assim, professor José Eloy, existem evidências fortes de que a conjectura do jacobiano seja verdadeira? Então, aqueles resultados que eu citei lá da altura, que basta você olhar para polinômios, né, de grau homogêneos, né, digamos assim, menor ou igual que 3, dá um bom indicativo, né? Ou seja, pelo menos para a gente procurar contra-exemplo. Eu gosto muito de contra-exemplo, tá? Eu acho que um bom caminho também é na literatura, o pessoal tem procurado poucos contra-exemplos. Tem um grupo de matemáticos, que tem até uns argentinos no meio, que eles estão fazendo para várias famílias de funções de forma computacional e provando. Mas, assim, por mais que a gente faça, né, esses resultados são medida nula, né? Então, assim, não sei, é meio difícil cravar que vai ser verdadeiro, né? Eu acho que está mais naquelas questões que vai ser difícil você encontrar um caminho lá, que Goethe coloca, né? Se é verdadeiro ou falso. Você não consegue ter ferramental para decidir isso, porque já tem um bom tempo, tem uma gama grande de matemáticos mexendo com isso em várias áreas e sempre pequenos passos. Mas o que eu acho legal da conjectura é que ela está conectada com várias áreas e você começa a aprender muita matemática quando você começa a atacar ela, né? Bem, eu acho que a gente deve ser função primordial do ser humano aprender matemática, né? Muita matemática. É isso. Ok. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? José Eloy está agradecendo. Eu que agradeço, Lera. Está digitando aqui, peraí. Dando os parabéns. Então, também te dou os parabéns pela boa palestra. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, professor. Eu que agradeço.